pessoal, como vocês estão? Beleza aqui, sejam bem-vindos a mais um canal mais aleatório do Brasil. Aleatório! E hoje, claro, vai ser um vídeo bem especial para vocês, como já dito, né? É vídeo da temporada de férias do LVA TV. E começando com um vlog aleatório bastante específico para vocês, com um tema que eu ainda não falei, né? Mas eu vou falar de umas coisas que aconteceu na escola aí, né? Com certeza vocês vão gostar. Então, o que eu vou começar a falar sobre vou começar desde o início, né? Eu posso dividir em duas partes, mas talvez pode ser em uma e única só. Eu posso falar sobre a escola, Eu, em 2002, quando eu tinha entre 7 e 8 anos, eu tava pensando como a escola era, né? Pensava que ia ser uma casa dos horrores, ou era uma coisa bem do tipo assim. Eu pensava que era uma coisa que tipo para creche mesmo, coisa de mais bebês demais. Naquela época eu não pensava que era mais bebês, porque eu tinha apenas 7 anos de idade e era pouca coisa para mim, pouca informação, né? E é isso, né? Ficava aquela coisa mesmo. Mas só que eu vi como era a primeira série, tinha aqueles meninos mais velhos do que eu, que não sei se era bem repetidos ou sei lá, por aí. Era bem repetidos porque um era bem mais gordo, o outro era mais ou menos, né? Primeira série era uma época bem legal, né? Eu tinha uns amiguinhos bem legais, eu tinha até inimigo, né? Chamado Vinícius, mas esse daí era um branquelo, mas tão branquelo que podia ter chamado de alemão. Mas eu ainda vou chegar lá, né? Na primeira série, eu mostrava muita autonomia e estudo. Eu não lembrava de que eu estudei e eu deixava estudar. Mas a professora era legal, né? Que onde ela esteja, Yolanda, um beijo pra você, um beijão e um abraço também. Que você foi uma ótima professora na primeira série da primeira parte do ensino fundamental. E lá eu passei uma boa época lá, mesmo que tinha inimigos, né? Porque, eu era um aluno mais bem dedicado, né? Na matemática, no português e tudo mais. Aí, tudo bem, passei de ano e fiquei mó feliz, né? Passei de série, né? Fiquei de ano, né? É isso, mais velho do que a piada de vovô e vovó e tiozão, né? Mas, então, chegando na parte desse garoto chamado Vinícius, que era bem branquelo, tão branquelo que parece que saiu da tinta, né? Saiu da tinta branca. Ele mexia muito no saco, né? Ele não lembro se ele me batia ou me xingava, porque era apenas, tinha na parte de 8 ou 7 anos também, que era assim. E ele me xingava muito, até que um dia um dos meus colegas da minha classe ou alguém assim começou a zoar ele, fez um calção, eu acho que não sei se foi um calção que tipo levantar a cueca pra cima, né, estilo daqueles filmes de comédia, né, ou deixa eu ver, ou se não desceu toda a roupa. Eu acho que foi isso, eu acho que desceu todo o short dele, eu acho que era uniforme na época, a gente era obrigado a usar uniforme de escola porque a escola era municipal. Era uniforme, mas era um uniforme bem bonito, viu? Conseguia usar um shortinho de uniforme, calça de uniforme, sapatos de uniforme, não sei se existia na época, só depois de 2008 e diante, né? Porque nessa época eu já estava estudando escola estadual. Não, estadual por aí. Mas nessa época era boa, porque eu via a vingança, não uma vingança minha. Eu não pedi para ninguém, nenhum garoto que da face da terra que fazia bullying contra ele, porque eu sou contra isso, né? Você sabe que eu sou o garoto bem da paz, né? Mas foi engraçado, eu cheguei até a rir também. Mas o garoto ali ficou com um traseiro de fora que parecendo um bumbum de bebê, né? Parecendo um traseiro de criança mesmo. Foi aquela coisa doida e sei lá, foi engraçado. Mas onde esteja você aí, que estiver assistindo aí, que sofreu bullying, eu sinto muito. Você mereceu por ter me chamado de gordo na época, por ter me zoado, me batido. Agora você mereceu. Mas as coisas não estavam boas no ano seguinte, né? Porque
a professora tinha trocado, né, segunda série, e a segunda série a professora bem, digamos que, bem chata, né, parecia de uma bruxa mesmo, não é bruxa de tão feia, porque ela usava cabelo, não sei se ela usava cabelo curto, usava aparelho, e era um pouquinho na faixa dos 30, 35 anos de idade, não sei, mas só que ela zoava os alunos, né, e inclusive a mim, né, que fiquei prejudicado na história, não fiquei com trauma assim, porque naquela época eu não sabia que era trauma, né, eu estava na faixa dos 8 para 9 anos, né, aquela coisa mesmo. Eu só ficava triste, chorava pacas, ainda por cima. Não, por cima era a professora. Se comparar a professora e o filme de terror, acho que o filme de terror era menos assustador que a professora. Porque ela é bastante chata, digamos assim, porque ela é um terror mesmo. E teve um episódio que eu tive lá na escola, lá que eu fui praticar matemática e claro, né, eu já sabia das contas, já estava meio sabendo de algumas contas de multiplicação. E com a pressão dela e dos coleguinhas de classe, não todos, mas alguns, comecei a ficar chorando de tão triste que era. E aquela coisa ficava terrível mesmo. Ai pessoal, não ligue, é assim mesmo essa porta aqui, viu? Não ligue se tiver abrindo por causa do vento que tá aqui na janela. E foi essa coisa doida aí, né? De ela me chamar assim, de me chamar aquilo, não sei que apelido ela tinha me dado, mas eu ficava magoado bastante do que ela e os ex-colegas minhas naquela época faziam. E foi uma coisa terrivelmente triste, mas tão triste que eu desejo isso pra ninguém na face da terra de hoje, assim. Na terceira série foi um ano bem saudável, foi de boa, não sei que professor eu tive, mas foi uma aula bem múltipla. Finalmente na terceira série consegui conhecer pela primeira e única vez, eu acho que foi a única vez, não sei, uma quadra de futebol na escola assim. Tinha um negócio de ginástica, eu queria muito dar um pulo mortal, mas só que não consegui porque eu era bem novo. Eu estava na faixa dos 9 para 10 anos já, ou por aí, né? 2004, né? Nessa época aí eu estava começando já na época de me apaixonar, né? Pra quem nunca viu essa parte de me apaixonar assim, o vídeo está aqui no card, não sei se está aqui nesse lado ou desse lado, sei lá. Está aí. Vai aparecer uma letrinha chamada Info e vocês vão ver o vídeo que eu fiz lá, que foi do Relacionamento Quase Amoroso, ou se não um pouquinho mais antes. Mas é isso. Mas aí a terceira série foi o meu primeiro ano também que eu pratiquei o Paint. Foi o primeiro contato com o computador, né? Naquela época era um Windows 98, era um Windows XP, porque eu acho que é um Windows XP, porque naquela época a escola estava com mais de 46 anos de história. E ainda por cima, o Miguel Vieira, que tive mais 46 anos de história na época, era uma escola bem rica em detalhes, e tinha um monte de coisa, um monte de salas. Sala em cima, sala embaixo, uma sala pós-campo aberto e tudo mais. Parecia uma escola concorrente que eu tinha que botar, né? Chamado Vieira, né? Eu não tenho medo de divulgar essa escola, não, porque eu até divulgo a Laerte, que é a minha escola de coração, que eu amo pra caramba e já quero visitar essa escola de novo. E foi isso, né? E ainda por cima mais. Essa fase boa da escola nos 3 primeiros anos foi irrelevante também. Eu aprendi muitas coisas nessa época também. Apesar que eu já comecei ali com meus 3 anos de idade, eu conseguia tirar boas notas em português, matemática, porque isso tem a ver com números também. Tive meus primeiros contatos com computador, com quadra e tudo mais. Mas for lado bom, lado ruim, dane-se se for professor, que me xingue, professora, né? Ou esse colega branquelo e tudo mais. Mas pelo menos consegui respeitar as referências de qualquer um. E eu gosto disso, né? De estudar, conhecer pessoas de qualquer tipo que for, não importa que seja. Mas continuando aqui, ainda não acabou não, viu? Eu vou contar agora essa parte aqui para terminar. Na 4ª série, em 2005, eu tive um ano bem que mais ou menos, né? Igual de 2015 e o ano passado, né? E este ano um pouquinho também. Tipo, eu estudei numa escola que não tinha... Olha só, veja só, uma escola fundamental que não tem quadra. E é esse, né? Da Clarina Amaral.
meu, que escola é essa que não tem quadra, mas tem educação física no meio dela? E as salas são campo aberto, lugar aberto, tipo, umas telhas com uma sala assim, a sala até que é grande, viu? Mas o corredor é bem extenso e é bem pequeno, mas só que tem um ambiente aberto. E tinha até sala de vídeo no meio deles. É uma coisa muito pequena e muito interna, né? O pátio da escola é bem pequenininha, junto com a merenda. Merenda! Então, então essa parte aí foi bem estranho. Ouvir uma escola sem quadra, um pouca merenda. Até sabe, os professores é bem ao lado do pátio, coisa estranha, banheiro também. E tipo, lá teve tantas regras que eu fiquei até abismado com isso. E graças a Deus eu fui o primeiro aluno a sair dessa, tipo, de passar de ano direto um mês antes de acabar um ano e pronto, acabou, né? Fui pra casa dando esses outros alunos aí, ó, que estiver estudando, tinha alguns amigos meus, que eu tinha algumas amigas que são bem lindas ainda por cima. Eu tinha o meu único e primeiro amigo que começa com Z, chamado Zenilton, né? Nossa, nome diferente pra cacete, velho. Eu fiquei muito feliz de ver que tinha amigos que gostavam de mim pra caramba, mas eles gostavam muito de mim e outros nem tanto, não chegou nem me conhecer. Mas lá foi a minha única série que todos os alunos tiveram a minha atenção. E eu gosto disso, de ver isso mesmo. E é claro que nessa quarta série também tive meus momentos piores, tipo, eu sei que naquela época eu tinha 10 anos para 11 anos e eu pintava algumas coisas erradas. Nunca vi uma árvore ser roxa, a folha ser azul e tudo mais. É muito bizarro. A professora, ela falou muito de coisa, mas foi muito engraçado, né? Agora, porque na época eu ficava um pouco chateado. Mas isso não veio ao caso. Eu assistia um monte de coisa na sala de vídeo. Tinha até mini cinema na época. Tinha até um mini cinema que eu fiquei bastante feliz, consegui assistir. Mas na verdade era um show do Latino. Tipo, gravado no DVD. Show do Latino, tinha até um filme que eu assisti que era Operação Babá, do Vin Diesel. O único filme que é de um cara tão fortão, valetão assim, que é mais para comédia, mais para com uma história mais para criança, assim, coisa estranha, né? Eu não vou falar desse cinema porque isso não é comigo, né? Mas foi legal, eu gostei muito pra caramba de cinema assim. Não sei se tinha mais outras coisas a mais no cinema, mas foi da hora. Eu com certeza eu tinha essa boa época, mas a minha péssima época foi duas, né? Que foi tipo no recreio lá, no Black Belt eu chamo de recreio, né? Num recreio assim, não pode nem correr que você pode ser levado pra direita, mas eu nunca levei aula de adventista na vida. E nunca levei mesmo, né? Mas só que eu levei tipo um puxão de orelha de uma inspetora, porque eu tinha corrido pra sala de aula para o banheiro, e olha que lugar pequenininho, né? E eu só corri porque eu tava apertadíssimo, e ela foi lá e deu uma bronca. Ou se você correr de novo, você vai levar uma advertência, viu? Eu conto pra diretor. E eu fiquei tipo, não triste, mas tipo, disse, desculpa, tudo bem, da próxima vez eu não vou fazer isso. Mas isso não vem ao caso, tanto assim, né? Não é tão ruim acontecimento, mas o ruim mesmo é que eu fui vítima de uma brincadeira de mau gosto, tipo, no palco, todas as escolas têm um palco, né? Não importa se seja na sala de teatro ou no pátio, porque na época eu estudava no Laerte Ramos, na escola de coração de novo, né? Tinha palco, que era bem da hora também, só tirou depois de 2012, 2013, por aí, eu não sei. Mas aí o que aconteceu? O menino e comigo tava brincando de lutinha, sabe? Aquela brincadeira meio besta, assim, e acho que era da minha classe, não era da minha classe ou era da outra classe, porque eu tinha amigos de outras classes também. Aí vê que não, um infeliz, ele puxou a minha perna, não sei se foi essa a perna direita ou esquerda, ficou segurando. Enquanto o outro, tão filho da mãe, que não desejo mal pra ele, mas eu fiquei com raiva dele dias depois, que ele picou o rolo em cima de mim com uma pé que eu tava sustentando para não cair e outro com o segundo pé aqui, que eu acabei caindo forte no chão. Claro, eu não perdi a memória, né? Senão eu falava quem sou eu,
mas foi uma dor de cabeça tão forte que nem enxaqueca passa disso, né? Foi uma coisa muito forte pra mim. Aí que aconteceu? Eu tava com cabelão na época, mas graças a Deus que se não tivesse com esse cabelão assim na época, Black Paul, né? Aí eu ficaria ferrado, aí sim eu teria sequelas graves, né? Mas graças a Deus eu tava bem. Só que a diretora deu 2 pedrinhos de gelo, aí eu coloquei na cabeça durante a aula toda. Eu fiquei assim, quer dizer, uma escrevendo tudo lá e etc, escrevendo uma parte da lição e outra assim. Aí eu pedi pra professora lá, não ir ao banheiro, mas sim jogar fora na cesta de lixo o gelo que tiver derretido. Aí uns colegas me perguntou se eu estava bem. No dia seguinte eu falei que eu estava um pouquinho melhor, mas foi uma coisa muito, mas muito louca. E quero que vocês aí, crianças que estão assistindo meu canal, não façam isso, né? Tanto menino, tanto menina, não faça nenhum tipo de brincadeira de mau gosto, de lutinha, porque isso é horrível. Aquela época era passado, hoje todo cuidado é pouco, todos têm que tomar esse tipo de cuidado, porque senão vou acabar com dor de cabeça forte, vou com enxaqueca já de cedo e tudo mais. E isso não é legal pra vocês. Mas eu passei minha 4ª série bem de boa. Eu na época não tinha nenhuma pessoa que me apaixonei na época, graças a Deus, naquela época, desde 11 anos de idade para 12 anos, que foi em 2006, não tinha nem escola assim, não tinha vaga, eu não consegui ir pra escola, nem em 2007 também, não me apaixonei por ninguém. E foi uma coisa, tipo, novo pra mim, né? Mas eu estudei, dediquei pra caramba, sofri, mas ri pra caramba e ainda por cima eu passei de anos primeiro que todo mundo, 2005. Chupa, otários! É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi meu primeira parte da parte do ensino que eu tinha na escola desde a 1ª série até a 4ª série. Um vlog muito, mas muito extenso pra vocês, mas é de coração, viu? É de coração. Quero que vocês gostem também e curtam demais. Então, não esqueça de se inscrever no LVA TV, deixar o gostei, habilitar o sininho, comentar também e, é claro, compartilhar, porque, cara, vocês aí de casa, viu? São mestres de compartilhar coisas. E, claro, que vocês vão curtir pra caramba a segunda parte que eu vou gravar em breve. Vai ter um tempinho, vai dar um tempinho mais, quero que vocês curtam pra caramba esse vídeo aqui, pra eu desbloquear a segunda parte que vocês vão gostar, tá certo? Então vai eu aí do passado e fui!